As 4 vitórias de Jesus. Nosso versículo inicial se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 21, nova versão internacional. É necessário que ele permaneça no céu, ele, Jesus, no caso aqui, né? Até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Louvado seja Deus. Igreja gloriosa do Senhor, povo santo, amados do Pai, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, igreja sem ruga, sem mácula, perfeitos em Cristo. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar a respeito da grandiosa obra que o Senhor Jesus fez, da restauração de todas as coisas que ele fez, como nós acabamos de ler aqui. Nós chamamos de 4 vitórias, porque são 4 pontos fundamentais da sua vitória, né? Porque, na verdade, é uma vitória só. Mas podemos dizer que essa vitória teve subdivisões em 4 temas, 4 vitórias, né, importantes que o Senhor teve, que constituíam a vitória maior. Ou seja, a restauração de todas as coisas. É importante você entender isso aqui, né? Aqui em Atos 3:21 diz que era necessário que o Senhor permanecesse no céu. Por que nós lemos isso aqui? Porque, veja, nesse período aqui do início da igreja, e durante toda a história da igreja inicial, né, a igreja primitiva, Jesus havia voltado para o paraíso, né? Jesus então estava aguardando o momento do seu retorno. Então, ainda manifestado como Messias, ele voltou ao paraíso, né? Porque Jesus, na verdade, sabemos, ele era e é e será para sempre o próprio Deus Criador. Mas ele se manifestou como homem. Então foram manifestações diferentes. Veja, não são pessoas diferentes. Não entenda isso como uma trindade, entre aspas, como a religião quer fazer as pessoas acreditarem, né? Muitas pessoas, aliás, acreditam, infelizmente, nisso, que existe uma trindade onde Deus seria formado de 3 pessoas distintas. Veja, isso não faz sentido nenhum. Deus é um só, a palavra do Senhor sempre apresentou Deus como um só. Só que esse mesmo Deus, ele se manifestou de formas diferentes. Uma dessas manifestações foi como Yeshua, o homem judeu que nasceu para cumprir a lei e realizar justamente esse trabalho que vamos estudar hoje, essa restauração maravilhosa. Então veja, quando ele morreu, ressuscitou e pouco tempo depois ele foi para o paraíso, ele permaneceu lá no paraíso até que a sua segunda vinda se consumasse, ou seja, até que o tempo dela chegasse, né, e ela se consumasse. Por conseguinte, então Jesus, ainda manifestado como Messias, ainda esperando fazer o julgamento contra Jerusalém, contra Israel, ele estava no paraíso aguardando a sua segunda vinda, que, veja, se consumou no ano 70. É bom você entender isso, tá? O sistema religioso sempre nos fez acreditar que a segunda vinda de Cristo ainda vai acontecer. Eu acreditava piamente nisso e tinha muito medo, inclusive. O Apocalipse bíblico era um dos fatores que mais me faziam ter medo, né? Então, quando eu era criança, eu sou criado, criado dentro do sistema religioso. Então eu sempre tive aquele medo de Jesus voltar. A qualquer momento eu acreditava, né, que Jesus explodiria nos céus e todos veriam aquela coisa extraordinária. E como eu estava no sistema religioso, eu me achava pecador. Mesmo sendo criança, eu tinha aquele pensamento, né? Porque havia toda aquela condenação, né? Aquele peso de condenação. Então, no meu pensamento, eu era um pecador. Então eu achava que, sendo pecador, Jesus ia voltar, eu não ia conseguir subir, né? Eu ia ficar, como eles diziam. Então era um fator de medo muito grande. Por isso eu louvo a Deus pela revelação da escatologia já consumada, porque ela trouxe para mim, e claro, para todos que têm esse conhecimento, esse descanso, né? Primeiro que com a graça caiu o medo de perder salvação. E segundo, que a revelação da escatologia consumada trouxe essa paz em relação ao Apocalipse. Porque você entende que o Apocalipse bíblico dizia a respeito a Israel, a Jerusalém. Era um juízo particular de Deus contra Jerusalém. Percebe?
Quando você estuda, você entende isso, você descansa, que não vai haver nenhum apocalipse bíblico no futuro. A volta de Jesus já se consumou. Agora veja, nesse período aqui da igreja primitiva, não. Por isso que nós lemos esse trecho aqui de Atos e a gente observa que o texto, no caso, ele se refere a algo futuro. Ele se refere a Jesus ainda aguardando no céu. Ele estava aguardando como o Messias ainda. Veja, hoje Jesus, gente, não é mais o Messias. Ele foi. Jesus hoje é Deus sobre todos. Ele já assumiu o seu trono de glória como Deus. A sua posição eterna de Deus. Entende? Então ele se manifestou como homem, morreu, ressuscitou, foi para o céu aguardar a sua segunda vinda, ainda na manifestação de Messias, e agora não, agora ele é Deus sobre todos. Tá? Então, eu não chamo mais Jesus de Messias. Eu me refiro a esta posição no passado. Ele foi o Messias, prometido, profetizado. Então ele se manifestou como Messias, cumpriu tudo e depois, no ano 70, cumpriu também a sua segunda vinda. Ou seja, ele cumpriu tudo em relação à lei, né? E depois cumpriu o que faltava ser cumprido em sua segunda vinda, trazendo a manifestação do seu reino. Tá? Irmão Cristiano, eu estou começando na graça agora, e eu estou um pouco impactado com isso, né? Eu não sabia dessa questão da segunda vinda e dessa questão da trindade. Como é que eu faço para entender isto de maneira mais profunda? Vou deixar na descrição do vídeo um estudo recente nosso a respeito dessa questão de trindade, tá? Das manifestações de Deus, e também o link da nossa playlist de escatologia consumada, para você entender que toda a escatologia bíblica já se cumpriu. Se você estudar isso sem preconceito algum do sistema, você vai entender porque você vai conferir biblicamente, inclusive também na história da humanidade. Existe comprovação tanto bíblica quanto na história da humanidade. Então vale muito a pena você estudar para você entender isso, tá? Então veja, nós já nascemos em um período onde todas as coisas já foram restauradas. Toda a obra foi consumada. A igreja primitiva ainda aguardava a vinda do reino. A igreja primitiva já havia vivido a transição de antes da cruz para depois da cruz. A partir da cruz, o caminho da graça foi inaugurado. Então a igreja primitiva viveu o início das promessas, viveu o derramamento do Espírito Santo. Nós já nascemos com o Espírito Santo, porque já nascemos com essa promessa já consumada, já concedida. Mas a igreja primitiva não, teve uma outra experiência. Eles nasceram antes da cruz, sem o Espírito Santo. Então o Espírito começou a ser derramado ali. Então eles viveram aquela transição. Eu acredito que tenha sido, claro, uma experiência maravilhosa, mas foi algo diferente da nossa experiência. Agora, o que havia de ruim para a igreja primitiva, que nós não temos hoje, é a questão da morte. Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre essa questão da morte, tá? É uma das vitórias de Jesus, Porque a igreja primitiva viveu a transição dos pactos de antes da cruz para depois da cruz, porém aqueles irmãos ainda estavam à mercê da morte até o ano 70. Vou falar disso mais profundamente mais adiante, tá? Então vocês viram aqui o texto? É necessário que ele permaneça no céu, ou seja, Jesus estava no céu ainda como Messias, até que chegue o tempo, e chegou no ano 70, em que Deus restaurará todas as coisas. Então isso já aconteceu, como falou há muito tempo por meio dos profetas. Ou seja, havia profecias, muitas profecias sobre a restauração de todas as coisas. Um dos profetas mais atuantes nessa área escatológica, por exemplo, foi o profeta Daniel, o profeta Isaías também, enfim. Então essas profecias se cumpriram todas e tudo foi restaurado. Então tudo começou, claro, com a manifestação de Jesus como homem, mas principalmente a partir da sua morte e consequente ressurreição. Porque com a sua morte e ressurreição, Jesus começou primeiro restaurando a relação do povo de Deus com o seu Criador. Houve o que o apóstolo Paulo chama de reconciliação. Então o Senhor Jesus reconciliou consigo os seus eleitos, os seus escolhidos. Houve a restauração dessa relação que havia se perdido lá no início. Quando o primeiro homem criado pecou, houve a separação, houve o divórcio de Deus com a sua criação. Tanto que Deus, que antes via a criação como algo bom, a palavra diz em Gênesis que Deus criava as coisas e à medida que ele ia criando, Deus dizia, é bom isso aqui. O texto diz assim,
E viu Deus que era bom. E criou isso, aquilo outro, e viu Deus que era bom. Então a criação era algo muito bom para Deus, era algo que trazia satisfação para o Senhor. Mas o pecado do primeiro homem, juntamente com a mulher, mas o homem é que foi o culpado, porque ele, o primeiro homem, que recebeu a incumbência de não pecar, de vigiar, etc. Por isso que a culpa é dele, não da mulher. Tá? Paulo diz que por meio de um homem, o pecado entrou no mundo e, consequentemente, a morte. Então, quando houve essa entrada do pecado no mundo, houve esse divórcio com Deus. Ou seja, Deus se separou da sua criação. E a criação que antes era vista como boa, passou a ser vista como amaldiçoada. Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, e ele concluiu toda a sua obra no ano 70, a criação foi, por assim dizer, trazida de volta para o seu Criador. A relação direta do seu povo com Deus foi construída ou reconstruída por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Então, o Senhor Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele reabriu as portas do paraíso. E do ano 70, essas portas se abriram para sempre para os eleitos de Deus. É aquela frase que Jesus disse, né? Vinde, benditos de meu Pai. Por quê? Porque os portais do paraíso estavam abertos. O caminho do paraíso foi aberto. Por quê? Porque o povo de Deus foi reconciliado. E tudo isso aconteceu por causa desta vitória de Jesus, que hoje vamos dividir em 4 pontos e tratar particularmente de cada um desses pontos, tá? Por isso que chamamos das 4 vitórias de Jesus. Então tudo começou, claro, quando ele morreu e ressuscitou, e tudo se consumou na sua segunda vinda, tá? Então, amados, vamos observar, vamos ter um panorama da obra de Jesus, falando desses 4 pontos principais e fundamentais da sua obra, onde, através dessas 4 vitórias, o Senhor conseguiu restaurar todas as coisas, tá? E, de fato, gente, tudo foi restaurado. Veja, algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, porque elas pensam em uma restauração cósmica, tá? Porque o pensamento das pessoas no sistema religioso é o seguinte: essa terra aqui atual vai, sei lá, explodir, vai queimar tudo, e uma nova terra no futuro vai tomar conta. Existe um segmento que pensa isso, né? Existe outro segmento que não, que diz que essa terra vai ser destruída, uma nova terra vai ser criada no sentido cósmico, tá? Olha, de fato houve a criação de uma nova terra. Novos céus e nova terra foram criados. Mas isso não é no sentido cósmico, tá? Não é que essa terra vai queimar totalmente, explodir, sei lá o quê, e uma nova terra vai revesti-la. Ou, no caso, essa terra vai acabar de vez e uma outra vai ser posta no lugar, no sentido físico, no sentido cósmico. Não, não é isso, abençoados. Novos céus e nova terra tem um sentido espiritual, tem um sentido de conquista espiritual, de restauração espiritual que Jesus trouxe. É bom você entender isso, tá? É evidente que, veja, você que não conhece a escatologia consumada ainda, né? Você não vai entender isso só com um estudo. Você precisa se aprofundar. Por isso que eu estou deixando na descrição do vídeo, na gravação no YouTube, o link da playlist de escatologia consumada. Dentre esses vídeos, são diversos estudos ali, dentre eles tem um estudo sobre a restauração de todas as coisas, onde nós falamos mais profundamente sobre isso. Tá? Só que hoje, repito, vamos dar assim um panorama da vitória de Jesus e dessa restauração que foi prometida e que Jesus já a cumpriu. Glória a Deus por isso, né? Começando então, abençoados, vamos falar em relação ao pecado. Como eu falei no início, o pecado do primeiro homem trouxe o divórcio entre os eleitos e a criação como um todo com o próprio Deus. Houve essa separação, esse distanciamento. As portas do paraíso se fecharam. O paraíso foi retirado aqui da terra. Então houve essa separação completa. Foi o pecado que fez isso, entende? Ao aniquilar o pecado, portanto, vamos chamar de primeira vitória de Jesus, né? O Senhor restaurou então a relação com o divino. Essa relação que havia se perdido, que era distante. Veja, apenas os judeus, por causa das promessas feitas aos pais dos judeus, aos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, apenas os judeus tinham uma relação indireta com Deus.
Porque a relação dos judeus com Deus era por meio da religião deles, por meio de mandamentos, obras da lei, cerimonialismo, por meio do templo, sacerdotes, sumo sacerdote. Então era uma relação indireta. A graça, por outro lado, ela trouxe uma relação direta com Deus. O Criador habita em nós. O Paulo disse, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E o próprio Deus se uniu a nós, porque a palavra diz que Jesus restaurou essa união, convergindo nele todas as coisas. O que é convergir? Convergir é reunir, é estar reunido. Então todas as coisas foram reconciliadas, foram reunidas em Cristo. Percebe? Por quê? Porque ele aniquilou o pecado. Amado, é só você parar para pensar. Deus não se mistura com o pecado, jamais se misturaria. Então, para que Deus pudesse hoje ser um conosco, para que essa relação fosse restaurada e para que nós tivéssemos contato direto com Deus, o pecado tinha que ser aniquilado. E foi então o que Jesus fez. Então, ao aniquilar o pecado em sua primeira vitória, estamos chamando assim em função do estudo, tá? O Senhor Jesus, então, restaurou a relação com o divino. Veja só a promessa relativa ao pecado que nós encontramos em João, livro de João, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 26 ao 29. Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Eles ainda não conheciam Jesus. 27. Ele é aquele que vem depois de mim, ou seja, era o Messias prometido, cujas correias das sandálias não sou digno nem de desamarrar. Olha só. 28. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus, olha só, que tira o pecado do mundo. Tira. Amado, mais claro do que isso é impossível. Tira, retirar, eliminar o pecado do mundo. Irmão cristiano, Jesus já fez isso? Sim, ele já fez isso. Mas, irmão cristiano, como é possível? Eu olho para o mundo e vejo pecados, vejo obras más, vejo as pessoas fazendo isso e aquilo, obras da carne. Veja, amado, tirar o pecado do mundo é sinônimo de tirar a condenação. Porque o pecado trazia condenação e a consequente separação com Deus. Então, tirar o pecado do mundo era tirar o peso do pecado, a separação de Deus, a condenação que o pecado trazia. Agora é importante você entender que mundo é esse. Isso é fundamental. Porque há essa confusão, né? Irmão cristiano, como assim pecado do mundo? Ele tirou o pecado da terra ou ele tirou o pecado de todas as pessoas? Que mundo é esse? Veja, mundo aqui vem da palavra cosmos. A palavra cosmos é utilizada para se referir à criação, ao céu, às estrelas, né? Então, o conjunto de estrelas, quando você olha para o céu e você vê o universo, é o cosmos, ou seja, é a reunião das estrelas, dos luminares que há nos céus. Aliás, é mais comumente usada a palavra cosmos para se referir a isso. Mas, na verdade, ela significa o conjunto de qualquer coisa. O cosmos de qualquer coisa. Então, quando a palavra diz aqui que tira o pecado do cosmos, do mundo, está se referindo a um cosmos, ou seja, a reunião de algo muito específico. Irmão cristiano, que mundo é esse? Esse cosmos é a reunião de todos os eleitos de Deus. Todos aqueles irmãos e irmãs que foram predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo. Veja, os filhos de Deus, eles não se tornam filhos por acaso, porque decidiram aceitar Jesus. Não existe esse conceito de aceitar Jesus. Isso é uma das maiores heresias que o sistema religioso vem ensinando ao longo de séculos. Aceitar Jesus é uma falácia. Aceitar Jesus é uma blasfêmia. Não existe isso aí. Então ninguém é filho de Deus porque decidiu aceitá-lo. Jesus não é um pedaço de bolo, não é um pouquinho de café com leite, que você aceita ou não. Quer um bolinho aqui? Ah, não quero não. Toma um cafezinho? Não, hoje eu não quero beber café. Não! Jesus é o soberano criador. Ele é o oleiro, ele que criou os vasos.
vasos para honra e para desonra. Percebem? Então não tem essa história de que a pessoa aceitou Jesus, ela decidiu ser filha de Deus. Não. Os filhos de Deus já nasceram filhos de Deus nessa vida. E eles receberam então o Senhor, porque antes de receberem, já eram filhos no seu interior. Então, quando a palavra diz que o Senhor tirou o pecado do mundo, está dizendo o seguinte: ele tirou a condenação dos eleitos, dos filhos do Senhor. Veja, esse pensamento está bem detalhado em um estudo que eu também vou deixar na descrição do vídeo. O estudo é o seguinte: qual mundo Deus amou? Gente, estudo maravilhoso. Assista. Qual mundo Deus amou? Porque a palavra diz que o Senhor amou o mundo, né? Deus amou o mundo, o cosmos. Aí João disse aqui, ele tira o pecado do mundo, do cosmos. Que mundo é esse? Que cosmos é esse? Que cosmos é esse que Deus amou? Nesse estudo, isso está detalhado. Mas veja, eu vou dar uma palhinha, como eu costumo dizer, né? Esse mundo são os filhos de Deus, o povo de Deus. Mateus 1:21, olha só o que diz aqui. Ela, no caso a mãe de Jesus, Maria, dará à luz um filho. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Yeshua, né? O nome no original. Porque ele salvará, já salvou, mas aqui eles estavam antes, né, da consumação. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Conseguiu perceber a especificidade aqui? Ele salvará qualquer um que quiser aceitá-lo? Não é isso que o texto diz. Ele salvará o seu povo. Então havia um cosmos específico. Perceberam? Havia um mundo específico a ser salvo. Era o povo. Aí você vai dizer, mas irmão Cristiano, o povo do Senhor eram os judeus. Segundo a carne, sim. Mas o pacto da graça não é um pacto de carne, é um pacto de espírito. E nós sabemos, pela revelação do Evangelho, que na verdade o povo de Deus não era aquele povo escolhido segundo a carne, segundo a consanguinidade com Abraão. Não. O verdadeiro povo de Deus foram aqueles escolhidos em espírito, independentemente de serem judeus ou não. Então, quando o texto aqui diz o seu povo, se você olhar apenas segundo a carne, claro que eram apenas os judeus. Só que os nossos olhos não têm que estar na carne, a ninguém conhecemos segundo a carne. Né? Não é o que Paulo disse em 2 de Coríntios? Então, seus olhos não têm que estar na carne. Então, esse povo aqui, esse cosmos, dos quais o pecado foi tirado, era o povo de Deus, mas os escolhidos em espírito antes da criação de todas as coisas. Tá? Assista esse estudo. Qual mundo Deus amou? Estudo maravilhoso. Tá? Então veja, a vitória de Jesus sobre o pecado foi fundamental para restaurar essa relação com Deus, para que o povo pudesse ter uma relação direta com seu Criador novamente, para que o Criador pudesse habitar em seu povo. Porque, na verdade, amados, o verdadeiro templo de Deus somos nós. Entende? E Deus, claro, queria morar no seu verdadeiro templo. Não aquele templo de Jerusalém. Não os templos construídos hoje por mãos humanas. Essas construções, esses prédios das chamadas igrejas, essas coisas não são templos. De verdade, não. Entende? Porque o verdadeiro templo somos nós, a igreja. Então essa história de que o templo batista, o templo católico, o templo da Assembleia, o templo da Igreja Universal, na verdade não é templo, aquilo são construções feitas por homens. Deus não tem compromisso nenhum com aquilo ali. Vocês estão entendendo o ponto? Deus não tem nada com aquilo ali. Deus sempre quis habitar no seu verdadeiro templo, que era o seu povo. Mas para isto, o pecado, claro, tinha que ser aniquilado. Como eu falei agora há pouco, Deus não habitaria no seu povo se o seu povo estivesse contaminado pelo pecado do primeiro homem e, claro, por seus próprios pecados. Por isso que João disse, aquele que vocês estão vendo é o Cordeiro de Deus. Ele vai derramar o verdadeiro sangue que tem que ser derramado. Ele vai tirar o pecado do mundo, ou seja, do cosmos. Que cosmos? Os eleitos de Deus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Entenderam? Então a primeira vitória de Jesus, claro, foi contra o pecado. Irmão Cristiano, qual foi o meio então para isso? Tudo bem, Jesus morreu, mas o que estava por trás disso? O que estava por trás
da aniquilação do pecado e, consequentemente, a libertação do povo de Deus, esse retorno ao convívio direto com Deus, essa relação que foi restaurada, o que estava por trás disso era o cumprimento da lei. Porque, veja, abençoados, a lei foi dada por Deus para que houvesse um diagnóstico do homem e para que o pecado fosse imputado. Isso tinha que acontecer. Por quê? Porque o próprio Deus disse para Adão o quê? Adão, você certamente vai morrer. Para que houvesse, então, a morte, o pecado tinha que ser imputado. Com a imputação do pecado, a morte se manifestou de fato. A condenação foi imputada. Por isso que Paulo chamou a lei de um ministério de morte e de condenação, porque ela veio para isso. Ela veio realmente para ser o fundamento jurídico do juízo de Deus, para que a morte fosse imputada naqueles que deveriam morrer, a condenação fosse imputada, tudo isso seria pela lei. Então a lei veio diagnosticar a posição do homem de pecador. Porque o apóstolo Paulo disse, amados, que o pecado antes da lei já estava no mundo. Isso é interessante, tá? Porque há pessoas que dizem que o pecado só se manifestou a partir da lei. Não. Ou somente o descumprimento dos mandamentos da lei era pecado. Não! O pecado já estava no mundo antes de a lei se manifestar. Porém, o pecado não poderia ser imputado sem um fundamento jurídico. Perceberam? Sem a lei, o pecado não seria diagnosticado e imputado nos homens. Então a lei veio para isso, para ser o ministério de morte e de condenação. Então veja, para que o pecado de fato fosse retirado do cosmos, a lei precisava ser satisfeita, de modo que o novo pacto, o pacto já sem pecado, fosse estabelecido. Nós já nascemos na nova aliança estabelecida porque o pecado foi aniquilado. E ele foi aniquilado por quê? Por causa da segunda vitória de Jesus, que foi a vitória contra a lei. O Senhor, ao cumprir toda a lei no Calvário, ao satisfazer o que a lei exigia, derramando o seu sangue, ele a venceu, ele a cumpriu. Então veja, Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Esse é um ponto importante. Ele, portanto, cumpriu a lei, porque ele não podia aboli-la, mas ele a aboliu para nós. Esse é que é o entendimento importante que tem que se ter. Porque tem muita gente que pensa assim, Jesus não veio abolir a lei. Sim, ele não veio abolir para ele. Ele não podia abrir mão do cumprimento da lei, senão a graça não seria estabelecida, gente. Então, quando o apóstolo Paulo fala que a lei foi abolida, ela foi abolida para nós. Entende? Não foi Jesus que aboliu a lei para ele. Eu abro mão de cumprir a lei. Se ele fizesse isso, a lei não seria satisfeita, a graça não seria uma realidade. Então essa confusão, as pessoas se confundem, né? Mas como o apóstolo Paulo pôde dizer, escrevendo aos Coríntios, que a velha aliança, né, o pacto antigo, foi abolido por Cristo? Se o próprio Cristo diz que não veio para aboli-lo. Veja, repito, ele veio para aboli-lo para os seus filhos, não para ele. Então quando Jesus disse que ele veio para cumprir toda a lei, de fato foi o que ele fez, ele cumpriu toda a lei. Ao cumpri-la, a lei se tornou obsoleta e se tornou, então, cumprida para nós. Perceberam a questão? Ela se tornou ultrapassada para nós, já vencida, acabou, justamente porque Jesus a cumpriu. Então havia essa necessidade da satisfação da lei para que a graça fosse liberada. Então, chamamos aqui no nosso estudo de hoje da segunda vitória de Jesus. Vamos ler Hebreus 9, do 22 ao 26. De fato, segundo a lei, observe, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Perceberam por que Jesus era o Cordeiro de Deus, foi chamado assim? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque Jesus derramou o verdadeiro sangue que deveria ser derramado, para a purificação completa e plena. Porque na própria carta aos Hebreus diz que o sangue de animais, o sangue de touros e de bodes, não poderia purificar pecados. Então aquela purificação, entre aspas, que era feita por meio da lei, na verdade ela era simbólica, né?
Porque a verdadeira foi feita por Jesus. Ele sim era o verdadeiro Cordeiro de Deus. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Não poderia haver perdão. Não poderia haver a graça, amados. Perceberam? 23. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, ou seja, de animais, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Veja, o entendimento dos judeus, amados, é que a lei e o templo e todo aquele cerimonialismo, na verdade, era uma cópia do que havia no céu. Esse era o entendimento dos judeus. Então, o templo e todo aquele cerimonialismo era uma imitação, por assim dizer, do que existia de fato no céu. Por isso que o texto aqui diz isso, tá? As cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas pelos sacrifícios de animais. Porque eram cópias. Vocês estão entendendo? Não era a realidade. O templo de Jerusalém não era o verdadeiro. Vocês estão entendendo? Então era feito um sacrifício simbólico com sangue de animais. Aí o texto diz, mas as próprias coisas celestiais, ou seja, o verdadeiro templo, com sacrifícios superiores. Qual era o sacrifício superior ao da lei, que era por animais? O de Cristo, o Cordeiro de Deus. Perceberam? Ou seja, as coisas celestiais, o verdadeiro templo, deveria ser purificado por um sacrifício superior ao da lei. Então, somente o sacrifício do Cordeiro de Deus purificaria de fato e liberaria a graça, estabeleceria o novo pacto. 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ou seja, Cristo não entrou no Santo dos Santos, no santuário, aquele construído lá pelos judeus. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Aqui o texto coloca Jesus como um sacerdote, ou um sumo sacerdote. Essa era uma linguagem, amados, para que os judeus compreendessem, tá? Eu até entendo isso como uma linguagem figurativa, colocando Jesus como um sumo sacerdote para fazer um paralelo com o que acontecia com a lei. Tá bom? 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Ou seja, o sumo sacerdote da religião judaica, ele entrava todo ano no Santo dos Santos, naquele espaço reservado ali no templo, para oferecer sacrifícios. Primeiro, ele oferecia o sangue de animais pelos pecados dele, para que aí sim ele pudesse adentrar o Santo dos Santos e oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Então, era uma lembrança anual de pecados. 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Por quê, gente? Porque Jesus aniquilou o pecado desde o início da criação. Ele destruiu o pecado de Adão e, consequentemente, todos os pecados cometidos. Por isso que o texto diz, se fosse como na lei, como a lei lembrava ano a ano os pecados, então Jesus teria que morrer todo ano desde o começo do mundo. Vejam só que coisa, né? Então, se assim fosse, ou seja, se fosse como na lei, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu quantas vezes? Quantas vezes? Diz aí. Uma vez por todas. No fim dos tempos. Notem que eles estavam ali na igreja primitiva, vivendo o fim dos tempos. O fim dos tempos não é no nosso tempo atual. Muito menos em nosso futuro. Perceberam? Jesus já voltou, gente. O fim dos tempos já se consumou. E a igreja primitiva, sim, estava vivendo aquele fim dos tempos. Agora veja, uma vez por todas ele se manifestou para quê? Para aniquilar o pecado. Do grego ateteses, tornar obsoleto, ultrapassado, sem efeito, morto. Pegou? Para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Perceberam, né? Então o Senhor Jesus aniquilou o pecado ao satisfazer a lei. Então a lei exigia sangue, o Senhor derramou dele. O de animais não tinha efeito nenhum, mas ele derramou dele. Então ele satisfez a lei. Ele cumpriu toda a lei.
E como eu falei agora há pouco, ele mesmo disse que veio para isso. Mateus 5, 17 e 18. Não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. É aqui que muitos se confundem. Porque muitos pensam que Jesus está dizendo o seguinte: olha, a lei é eterna, tem que ser cumprida para sempre. Eu vim cumprir, vocês também têm que cumprir. Não! É o contrário, ele veio cumprir justamente para que ela se tornasse obsoleta e seus filhos não precisassem mais da lei. Para que os seus filhos pudessem viver pelo Espírito. Então, para ele, Jesus, ela não foi abolida. Mas para os seus filhos ela foi, porque ele a satisfez. 18. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, muitos se confundem aqui também, né? Tá vendo, irmão Cristiano? Os céus e terra ainda existem. Em algumas versões aparece assim: enquanto os céus e a terra não passarem, né? De forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então, irmão Cristiano, os céus e a terra ainda permanecem. Veja, gente, Jesus estava falando do antigo céu e da antiga terra. Antes do novo pacto. Nós já vivemos em novos céus e nova terra. Como eu falei no início, este não é um sentido cósmico. Novos céus e nova terra no sentido espiritual, de restauração espiritual. Restauração da relação com Deus. Entende? Nova aliança, novo pacto, tudo novo. Então, quando Jesus fala, enquanto existirem céus e terra, ele está falando do céu antigo e da terra antiga. Ainda antes da cruz, ainda sob a lei. Ainda sob a maldição da lei, sob o antigo pacto. É bom deixar isso claro, tá? Então ele se refere a isso. Olha, enquanto essa terra atual e os céus permanecerem assim, enquanto eles existirem, a lei vai existir, até que tudo se cumpra. Quando que tudo se cumpriu? Na cruz, portanto. Perceberam? Então na cruz foi o fim daquele céu e daquela terra passada. A partir da cruz, o que Paulo disse? Tudo se fez novo. Tudo é tudo, gente. Então novos céus e nova terra. Tire da sua mente esse conceito religioso de restauração cósmica, física. Não é isso que Jesus prometeu. Entende? A partir da cruz, novos céus e nova terra começaram a existir. Claro que ainda faltava a vinda do reino. Mas a igreja primitiva já viveu aquela transição. Estavam vivendo, né, aquela transição. Então, enquanto existirem céus e terra, o Senhor se refere àqueles céus e àquela terra antes da cruz, a lei existiria. Por quê? Porque na cruz a lei seria cumprida. Esse é o grande ponto de Jesus ali. Olha o que Paulo fala, por exemplo, em Gálatas, capítulo 3, do 12 ao 14. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem pratica essas coisas, por elas viverá. Ou você vive pela fé, ou você vive pela lei. É o que Paulo está falando aqui. A lei não é baseada na fé. 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Então veja, aqueles irmãos ali que viveram aquele tempo da igreja primitiva, eles haviam nascido antes da cruz, debaixo da maldição, debaixo do pecado, todo aquele conceito do império das trevas. Então o Senhor se fez maldição no lugar daqueles irmãos para que aqueles irmãos fossem abençoados. Perceberam? Então Jesus cumpriu a lei, Jesus destruiu o pecado, aniquilou o pecado, satisfez toda a lei e se tornou maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. A bênção chegou para todos os eleitos, independentemente de etnia, gente. Sejam judeus, sejam gentios, isso não importa mais. A bênção de Deus chegou em Cristo para todos os eleitos dele, de qualquer etnia, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Que coisa linda, né? Então veja, a vitória de Jesus na cruz foi a soma dessas vitórias contra o pecado através da satisfação da lei. 2 vitórias já, né? Hoje são 4 que vamos falar. Que, na verdade, como eu disse, é apenas uma vitória. A vitória plena do Senhor Jesus, né? Mas estamos dividindo aqui em 4 pontos para tratar desses pontos de maneira individual. Vamos ver uma comprovação de que tudo foi consumado na cruz. Veja, tudo relativo à lei, tá? João 19:30. Tendo-o provado, aqui no caso era o vinagre, né? Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ou seja, ele faleceu
após dizer está consumado. Perceberam? Por isso que ele falou, enquanto o céu e a terra existirem, aquele céu é aquela terra do passado, diante da cruz, que estava debaixo do pecado, submetida à lei. Entende? Esse é o sentido. Então, enquanto eles existissem, a lei existiria. A partir da cruz, tudo se fez novo. Novos céus, nova terra foram inaugurados. É claro que, veja, no ano 70 é que foi a consumação plena de tudo. Mas a partir da cruz começou aquela transição de novos céus e nova terra. E Paulo disse então profeticamente, tudo se fez novo. Notaram que Jesus disse, está consumado. Ou seja, aquilo que a lei exigia foi cumprido, ponto, acabou. Então ali foi de fato o fim da lei. Por isso que Paulo disse, né? O Senhor é o fim da lei, fim mesmo, tá? Não é apenas finalidade. Alguns interpretam assim, né? Quando Paulo disse que o Senhor era o fim da lei, no caso era finalidade, ou seja, a lei tem que ser cumprida para sempre e Jesus foi a finalidade. Não, gente, a palavra fim, que vem do grego telos, significa término. Ela até pode ser traduzida como finalidade, mas a principal acepção dela é término, é o fim, é quando algo acaba, é a fronteira de uma coisa para começar outra. Este é o sentido da palavra telos. Então Cristo foi telos, foi o fim da lei, o término da lei. Entende? Com isso, houve o que estamos chamando aqui no estudo de terceira vitória, que foi a vitória contra a condenação. Porque, como nós dissemos, né, o pecado entrou no mundo, só que ele não poderia ser imputado. Então a lei veio para diagnosticar o pecado e imputar o pecado e a condenação. Então o Senhor venceu o pecado quando ele cumpriu toda a lei, com isso a condenação acabou para o mundo. Que mundo? 100% dos seres humanos? Não. Um mundo específico, um cosmos específico. Ou seja, a condenação acabou para os eleitos de Deus. Tá? Então, a lei foi o ministério de morte e condenação. Agora, com o seu fim, para os filhos de Deus, a condenação acabou para sempre. 2 de Coríntios 3, do 7 até o 9. Vamos comprovar que a lei foi o ministério de morte. Olha lá. E de condenação também, né? O ministério que trouxe a morte, perceberam? Foi gravado com letras em pedras. Amados, o que foi gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos. E a partir deles, todo o desdobramento que redundou em 613 mandamentos da lei de Moisés. O ministério, então, que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Então a lei veio com glória? Veio. Só que o apóstolo Paulo está deixando claro. Era uma glória desvanecente, ou seja, que estava se acabando. 8 e 9. Não será o ministério do Espírito, que é a nova aliança, o ministério da graça, ainda muito mais glorioso? Claro que é. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, perceberam? Ministério de morte e de condenação. Gravado com letras em pedras, os 10 mandamentos. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será e é o ministério que produz justiça. É o ministério da graça. Maravilha, né? Ou seja, já nascemos sob o manto da justiça de Deus eterna, sem condenação. E Paulo disse isso, Romanos 8:1. Portanto, agora, note o agora. Em que tempo eles estavam ali já? Depois da cruz. Estavam antes do ano 70? Antes da segunda vinda? Sim, mas já estavam depois da cruz. Então Paulo disse, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então o Senhor aniquilou o pecado quando ele cumpriu toda a lei. Cumprindo, satisfazendo a lei, ele liberou a graça, o perdão eterno e acabou com a condenação. Jesus fez uma obra completa, meu irmão, minha irmã. O sistema religioso nega isso. Diz que você tem que pagar o preço, que você tem que lutar, você tem que fazer a sua parte. Olha, isso é uma das coisas mais absurdas. Mas eu me lembro muito bem disso.
Quando eu estava no sistema, principalmente no sistema pentecostal, eles falavam muito essa questão de cumprir a sua parte. Olha, Jesus fez a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Que blasfêmia imunda, né? Que raciocínio maligno. E nós pensávamos assim também, eu particularmente pensava. Porque eu achava que eu tinha que fazer a minha parte. Inclusive, eu participei de um sistema que o líder dizia que a sua parte era principalmente dar o dízimo. Eu vi o líder falar isso várias vezes. Olha, Jesus fez a parte dele, você tem que fazer a tua. Pelo menos 50% da sua salvação é o dízimo. Ninguém me contou, eu ouvi com esses ouvidos aqui. Ó. Entende? E é isso que o sistema prega. Você tem que fazer a sua parte. Olha, você sabe que Jesus morreu, ressuscitou, maravilha. Mas você tem que aceitá-lo, tem que fazer campanha, tem que ser fiel dizimista, tem que seguir nossas ordenanças, jejuar, subir um monte, comer santa ceia, batizar nas águas, etc, etc, etc. E as pessoas ficam baratinadas com isso aí, tentando fazer a parte delas. É absurdo total, porque Jesus já venceu tudo. Ele já venceu o pecado, já cumpriu a lei. É um absurdo alguém viver hoje submetido a mandamentos da lei, ainda que estejam disfarçados de mandamentos da graça. Porque o que mais tem no meio do sistema religioso é isso. São obras da lei que receberam uma nova roupagem, vamos chamar assim. Receberam um facelift, né? E aí parece que é algo da graça. Oh, maravilha, aqui é obra da graça. Não tem isso. Mas as pessoas vivem obras da lei como se estivessem na graça. Por isso elas vivem com essa maldição na mente delas. Os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. A mente de quem está no sistema é uma mente amaldiçoada, infelizmente. Porque a mente deles está cheia dessas mentiras. Tem que pagar o preço, tem que aceitar Jesus, tem que cumprir isso e aquilo, senão você vai perder a salvação, senão isso, senão aquilo. E as pessoas vivem naquele medo, sem saberem que Jesus já venceu. O pecado venceu a lei, venceu a condenação consequentemente. É a quarta vitória de hoje que estamos tratando. Com o fim da condenação, o Senhor venceu a morte. E a partir da segunda vinda, inclusive, a morte não domina mais os filhos de Deus. Jesus foi o primeiro a vencer a morte, ele venceu primeiro para ele mesmo, né? Ele foi o primeiro da ressurreição definitiva. Definitiva. Houve ressurreições antes, como a de Lázaro, mas não foi uma ressurreição definitiva. Foi um milagre que Jesus fez. Foram exceções. Mas da ressurreição definitiva, Jesus foi o primeiro a vencer a morte. Só que a morte ainda permaneceu em vigor durante toda a história da igreja primitiva até o ano 70. Porque foi no ano 70, na vinda do reino, que a morte foi totalmente destruída, não só para Jesus, mas também para todos os eleitos de Deus. Aí você vai se perguntar, mas irmão Cristiano, como assim? As pessoas morrem hoje, inclusive quem é eleito de Deus. Não, gente, o Filho de Deus não morre. Entenda isso. Porque morte na Bíblia não é o fim da carne. Morte na Bíblia não é o pó voltar para o pó. Isso é uma coisa natural. O pó biológico, ele volta para o pó é o lugar dele. Morte na Bíblia era a destruição da vida da pessoa, a alma. A alma ia para a não existência, o chamado lugar dos mortos, em grego Hades, no hebraico Sheol. Nós chamamos de não existência por quê? Porque a alma deixava de existir aqui. Então a vida que a pessoa tinha aqui não existia mais aqui. Ia para essa sepultura etérea, um lugar dos mortos. E a alma então ficava na não existência, no esquecimento. Esta era a verdadeira morte. E houve então, no ano 70, a segunda morte para quem não era da salvação. Porque veja, essa primeira morte, a prisão da alma no Hades, ainda era uma morte transitória. Porque a ressurreição ainda aconteceria, né? Então, no ano 70, as almas ressuscitaram. Uns para a vida eterna, outros para a destruição eterna. Então, os eleitos de Deus, que eram da vida eterna, ressuscitaram para viverem para sempre. E a morte, portanto, acabou. Morte biológica é uma morte natural. Faz parte da natureza. É o pó voltar para o pó.
O que não poderia acontecer, mas acontecia, era a morte da vida verdadeira do Filho de Deus. Essa morte acabou. Ou seja, o nosso pó, ele volta para o pó, só que nós seguimos vivos. O Senhor já conquistou isso, meus amados. Veja, na igreja primitiva ainda não. Lá eles ainda estavam à mercê da morte. Quando eles morriam biologicamente, as suas almas iam para o Hades. Por isso que eles tinham aquela urgência, né? Aquela ânsia de que o reino viesse logo. Paulo fala, nós estamos aqui ansiosos, querendo ver a transformação, passar da morte para a vida. Porque eles estavam em condição de morte. E a partir da segunda vinda de Cristo, todos passariam a estar em condição de vida eterna. É como nós estamos hoje. Aliás, já nascemos em condição de vida eterna. Então você, eu, nós jamais veremos a morte. O corpo biológico volta para o pó, mas você, eu, nós seguiremos vivos. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. É Ele que fez tudo, é a graça dele, determinação dele. Não tem nada de livre-arbítrio do homem, etc., essas bobagens religiosas, tá? Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, antes dos tempos dos séculos, em outras versões, né? 10. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele, olha só, queridos, tornou inoperante a morte. Claro que aqui Paulo estava falando ainda em esperança. Como eu falei, no tempo da igreja primitiva, a morte ainda estava em vigor, mas Jesus já havia a vencido para ele mesmo, Jesus. Então, quando Paulo fala que ele tornou inoperante a morte, é uma palavra de esperança. É uma palavra até profética, eu diria. Ele tornou inoperante a morte. De fato, agora sim, a morte está inoperante. E trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Olha que coisa linda, amados. Ele tornou inoperante a morte. A morte acabou. 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está a morte, a sua vitória? Olha o que Paulo fala. E olha que eles estavam ainda à mercê dela. Mas Paulo sabia que a vitória estava próxima. Por isso ele confessou: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado foi aniquilado. E a força do pecado é a lei também foi aniquilada. Foi cumprida, se tornou obsoleta, ultrapassada. Então a morte perdeu a sua força, perdeu o seu vigor. Porque para matar, a morte precisava do pecado e da imputação dele pela lei. Então quando o Senhor aniquilou o pecado e a lei, a morte acabou. Perceberam? 57. Receba aí o 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, receba, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória já foi dada. O Paulo falou isso aqui profeticamente em esperança, porque eles estavam ainda à mercê da morte, mas ele disse: o Senhor já nos deu a vitória. Quando ele voltar, a morte vai acabar definitivamente. Vamos passar da morte para a vida, vamos ser transformados, vamos ser revestidos de imortalidade. Você, meu irmão, minha irmã, você já nasceu revestido de imortalidade, porque o Senhor venceu a morte, acabou. Perceberam, queridos? As 4 vitórias de Jesus, que na verdade foi uma vitória só, né? Mas nós dividimos aqui em 4 pontos para tratar desses pontos e trazer um panorama completo da obra de Jesus. Jesus venceu o pecado ao cumprir toda a lei e torná-la obsoleta. Fazendo isso, ele venceu a condenação. Vencendo a condenação, ele venceu a morte. Tudo se fez novo. Eu quero encerrar com 2 Coríntios 5, do 15 ao 17. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Morreu por todos. Todos quem? Aquele cosmos que eu falei no início. Todos os eleitos de todas as etnias. 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Está vendo que o conceito aqui é étnico? Todos são todas as etnias. Todos os eleitos delas. De modo que, de agora em diante, a ninguém consideramos do ponto de vista humano, ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, ou seja, como ser humano, como judeu, agora já não mais o consideramos assim. Obviamente, né? Por quê? 17. Portanto,
Se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém está na nova aliança, estar em Cristo é estar na nova aliança, é nova criação. A velha criação passou. Novos céus e nova terra a partir da cruz, perceberam? Velha criação antes da cruz, debaixo do pecado. Então, se alguém está a partir da cruz, se alguém está na graça, se alguém está na nova aliança, está em Cristo, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em outras versões tradicionais diz o quê? Tudo se fez novo. Por quê? Porque a obra de restauração profetizada e que nós lemos lá no início no livro de Atos se cumpriu na cruz e no ano 70. Tudo já foi consumado. Então a vitória de Jesus foi plena. Você, meu irmão, você, minha irmã, já é um mais que vencedor, porque essa vitória de Jesus já te foi entregue. Você já nasceu com ela. Jesus venceu esses 4 inimigos e nos deu a vitória totalmente pela graça. Então, você não precisa de nada, de religião, de pagar preço, de aceitar Jesus, de absolutamente nada disso. Você tem que viver apenas pela fé, que é a fé do Senhor Jesus na sua vida. Viva por essa fé, cumpra a verdadeira obra de Deus, que é fazer o bem, que nós sejamos a luz do mundo, o sal da terra, para a glória de Deus. Ou seja, não temos que viver mais como religiosos, como vivíamos antes de conhecermos a graça, porque nós não sabíamos que Jesus já havia vencido tudo. Nós achávamos que a vitória era parcial ou sequer tinha acontecido ainda. Então, glória a Deus pela revelação da graça, que nos mostrou a grande vitória de Jesus, que já nos foi dada pelo seu infinito amor e por sua graça eterna.